partir de que idade? O senhor falou que o jovem é mais receptivo. Mas um pai que está nos acompanhando fala, vou pôr meu filho já para incorporar isso. É possível? Quer dizer, a pessoa... E a pessoa idosa também, muitas vezes ela chega lá nos 40 e fala assim, nossa, o mundo está errado. Eu preciso tentar mudar, porque eu não quero esse mundo para o meu filho, ou não quero deixar esse mundo... Mesmo, né? ou para mim mesmo. Quer dizer, a vontade eu acho que é o primeiro passo para se ingressar nesse método, né? Exatamente. Esta cultura, o método de Rose, é para qualquer idade. Mas, independente de religião também. Lógico. Quem professa. Agora, na escola, não trabalhamos com crianças. Então, o jovem, a partir dos 18 anos, às vezes dos 17 ou 16, dependendo aí dos pais, se eles querem que o jovem adote essa filosofia, ele pode começar aos 16. Se não, nós esperamos a maioridade, porque aí ele opta, é ele que quer. E o mais idoso, aí já falando da terceira idade, né, pessoal que está na minha faixa de idade, esse pessoal nós recomendamos que tome mais cuidado, porque o método na parte de técnicas é forte. Então tem que estar em absoluta forma física, muita saúde, senão o método não vai ser assimilado e pode até não ser conveniente. E como a pessoa pode se preparar para chegar a esse método? Quer dizer... se é jovem, não precisa se preparar. Mesmo estando fora de condicionamento? Não, aí não tem problema nenhum. Se tá da frente da televisão. Com 18, 20, 22, 25, 30 anos de idade, 30 e poucos, não tem problema nenhum. Consegue criar esse condicionamento entra direto. físico. O próprio método proporciona o condicionamento necessário. Passou de uma certa faixa de idade, quando a pessoa se sente velha, aí é preciso tomar mais cuidado, porque nós vamos mexer muito com o seu organismo, né? Nós vamos proporcionar uma transformação biológica. O corpo da pessoa vai reagir. Nós vamos produzir, não é só músculos, porque nós não fazemos ginástica, nós não fazemos atividade física nem desportiva. E como se consegue, então? Qual é o tipo de... exigência que se faz do corpo para ele estar condicionado? São atitudes, por exemplo, quando você caminha, ou quando você está sentado, ou quando você se movimenta para uma determinada atividade profissional ou desportiva. E nós descobrimos que há muito mais músculos que nós podemos utilizar e que não utilizamos normalmente, por uma coordenação motora muito mais enriquecida, por uma consciência corporal, uma propriocepção, e ainda músculos involuntários ou tidos como involuntários que nós começamos a utilizar. Por exemplo, músculos respiratórios que normalmente nós não utilizamos e através das técnicas descobrimos que temos domínio ou podemos ter domínio sobre eles. Mas isso precisa de academia, professor? Academia não, mas a escola sim. Na escola, nós chamamos de escola, né? Porque é curso, mas nós chamamos de escola porque você vai estudar. Inclusive, vai estudar teoria também. Nós recomendamos uma literatura e a pessoa lê se quiser. Há alguns livros que são obrigatórios, mas é pouca coisa. E os outros, a pessoa, se quiser conhecer mais, tem toda uma bibliografia. E o jovem, especialmente esse jovem a quem nós nos dirigimos, que é o jovem universitário, ou já formado, ou ainda cursando uma faculdade, ele já tem essa educação de ler, ele já está habituado a ler, ele gosta de ler. Então é o nosso público, porque é muito triste você ensinar uma técnica e a pessoa não saber de onde veio aquilo, a que se propõe, qual é a fundamentação. Então, está fazendo uma coisa, está papagaiando, né? está macaqueando, mas não sabe o que é. Então, nós queremos que o nosso aluno, o nosso praticante, tenha noção do que está fazendo. E essa concentração e meditação? Né? Hoje em dia, aliás, a gente tem visto, por exemplo, principalmente nessa fase de jovens, ele não tem atenção, ele não se concentra em nada. Como é que eles conseguem obter? É espetacular, porque você vê o seguinte, se eu te der o meu telefone agora, você pega uma canetinha e vai anotar. Todo mundo faz isso, senão como é que eu vou memorizar? Nós fazemos exercícios em que você não precisa mais anotar os telefones. Você não precisa anotar as coisas, você simplesmente presta atenção. Prestar atenção
Atenção é sinônimo de concentração. Então, imagine o resultado disso na faculdade. Pois é, né? Esse método, com certeza, deve ajudar muito a esses alunos, né? Porque hoje o que a gente vê é o decoreba, né? Ajudando Exatamente. muitos estudantes. Você vê, por exemplo, eu disse que esse método faz este ano 50 anos. Eu comecei a praticar esse método, era garotão, era adolescente. Eu comecei a estruturar para mim, depois acabei ensinando aos outros. No colégio, desde o colégio secundário, eu nunca estudei, nunca precisei estudar. Eu simplesmente aplicava as técnicas, primeiro de oxigenação do sangue, que depois também produzia o que é a oxigenação cerebral, e as técnicas de concentração. Então, em sala de aula, eu absorvia tudo. E não tinha que fazer trabalho em casa. Então, você imagine o tempo de vida que eu ganhei nos meus anos verdes. Eu não precisava ficar perdendo tempo em casa estudando. Eu simplesmente ia às aulas, e nem todas, porque eu gostava muito de matar aula, e absorvia a matéria. E quando chegava na hora dos exames, eu tirava notas muito boas. E os professores, no início, achavam que eu estava colando. Então eles ficavam andando em volta de mim para ver de onde estava saindo a informação, até que se convenceram que não tinha cola. Eu realmente sabia a matéria, sem estudar. A minha esposa, que formou-se em engenharia, mesmíssima coisa. Ela não estudava, não precisava gastar tempo estudando, e era a melhor aluna da classe. Você passou para ela o método? Sim, ela é professora do método. E é muito difícil. Existe uma graduação, por exemplo, a pessoa entra como estudante, é nível 1, nível 2. Existe, é assim existe. Que funciona? Começa como um iniciante, em que ele vai ser introduzido. É um método realmente, primeiro, muito suave para o iniciante, mas nós o estimulamos a não ficar ali, porque, em geral, a pessoa fica tão satisfeita com o nível iniciante, ele diz, pronto, já tenho tudo aqui. Não tem muito mais coisas lá para frente. Inclusive, para profissionais jovens, como empresários, jovens executivos, jovens profissionais liberais, nós temos uma quantidade imensa de engenheiros, aliás, é a primeira profissão. A maior quantidade dos nossos alunos é de engenheiros, a segunda é de advogados. E o que eles nos relatam dos resultados obtidos eu não me atrevo a repetir, porque senão vão pensar que estamos fazendo propaganda. Todos têm capacidade ou tem gente que chega lá e fala, não, você não conseguirá ir à frente? Tem gente que Tem pelo seguinte, não é por uma questão de capacidade, mas de temperamento. Há pessoas que gostam mais de, sei lá, de dança, outro gosta de violino, outro gosta de pintura, outro gosta de artes marciais, e a gente deve fazer aquilo que gosta. Então, algumas pessoas, quando chegam e olham a nossa moçada, que é um pessoal muito bonito, por dentro e por fora, e quando vê aquele pessoal, a maneira de ser, a maneira de se relacionar, que é uma maneira muito carinhosa, nós nos cumprimentamos de uma maneira muito... Todo mundo se abraça, e é lindo, é lindo. Mas alguém pode não gostar, pode dizer, mas não gosto disso aqui, eu quero uma coisa assim mais violenta, ou eu quero uma coisa mais delicada, né? Então, ou qualquer coisa que seja. Então, se a pessoa gosta, para o método. E se ela não gosta, não deve se forçar, porque às vezes nós tivemos alguns casos de pessoas que diziam, não, ela é tanto porque eu vejo que é bom. E eu perguntei, sim, é bom, mas você está gostando? Está fazendo bem? Bem está fazendo. Agora, você está curtindo. Essa mudança, né? Se não estiver, não vale a pena fazer só porque é bom.